Amados, a paz do Senhor Jesus, dia de bênção, dia de vitória. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, algo que Deus tem comentado, Deus tem falado comigo e tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar contigo. Essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 30. É um texto muito falado, muito pregado, muito conhecido, mas acredito que Deus vai falar ao seu coração como falou ao meu. Diz assim a palavra de Deus: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? É uma palavra bem pregada, mas eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida. O texto vai falar a respeito de Jairo e de sua filha, mas eu quero focar aqui a respeito da mulher que não tem nome, da mulher que não tem identidade, da mulher que não teve nem o seu nome publicado, que não se achou digna de ter o seu nome publicado, talvez por ser mulher e a cultura da época ser bem machista. A questão é, uma pessoa que nasceu numa terra abençoada, uma pessoa que nasceu para vencer, que nasceu para ter uma família abençoada, que nasceu para viver tudo que há de melhor, tendo em vista que a pessoa era abastada. A palavra vai dizer que ela gastou tudo que tinha com médicos. Para gastar tudo que tem é preciso ter. Para gastar com médicos é preciso ter muito, já que a palavra nos afirma que o Evangelho de Marcos nos afirma que ela procurou todos os médicos que foi possível e ninguém pôde ajudar. Uma pessoa que teve uma família estruturada, alguém que teve uma família ao qual ele deu uma base para viver os seus sonhos, uma base para viver o que há de melhor para ser vivido nessa vida, o que há de melhor para ser aproveitado nessa terra. Alguém que sonhou com seu casamento todos os seus dias da sua mocidade, alguém que em momentos olhando para o teto de madrugada ou de noite, pensava em qual seria o seu vestido, pensava em como seriam os seus filhos, como seria o seu noivo, se ele viria de cavalo branco, ou se ele viria com grande cortejo, com o tamanho que seria a sua festa, como seria a sua casa. Só que, em dado momento, todos os seus sonhos foram frustrados. Todos os seus sonhos, a princípio, foram acabados, destruídos por algo que não foi demônio, algo que não foi Deus, algo que não veio do homem, mas algo totalmente ocasionado pela natureza, algo que acontece totalmente ao acaso. E aí fica a seguinte pergunta: quando coisas ao acaso acontecem na nossa vida, a gente tende a se perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que é que essa situação se apresenta na minha vida? O que eu fiz para merecer toda essa dor, todo esse sofrimento? O que eu fiz para passar por essa situação? Tendo em vista que o Senhor, Ele responde àqueles que perguntam, Ele atende àqueles que pedem. A palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Então a gente vai batendo. Deus, por quê? E do céu não vem resposta. E quando a gente começa a desacreditar do céu, a gente começa a acreditar na terra e procura os homens, e dentre os homens a única resposta que tem é: se afasta porque você é imundo, se afasta porque você é imunda, se afasta porque a sua situação atrapalha a minha vida. Da terra a gente começa a encontrar desprezo, e aparentemente do céu a gente encontra o mesmo desprezo. Aqueles que haveriam de nos amar começam a nos desprezar na terra e nos desprezar no céu. A frustração causa, imagina aquela mulher, 12 anos sangrando, 12 anos sendo considerada impura pela sociedade, 12 anos aquela mulher sendo objeto de escárnio, sendo objeto de desprezo, objeto de julgamento. Por quê? Quando a gente passa por algum problema que aparentemente não tem explicação natural,
as pessoas dizem que é pecado. As pessoas dizem que por conta do nosso pecado é que estamos passando por isso e que a mão de Deus está sobre nós. A questão é que muitas vezes a gente acredita nisso. Mesmo não estando em pecado, de tanto afirmar, Adolf Hitler dizia que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. E essa é uma estratégia que Satanás ele usa para alcançar a minha e a sua vida. Essa é uma estratégia que Satanás ele usa para minar as nossas defesas e fazer a gente acreditar que a culpa é toda nossa. Só que, imagina você, depois de 12 anos, afastada da família, vivendo no meio das piores pessoas que a sociedade poderia apresentar para aquela mulher. Imagina você que ela saiu de casa, uma jovem, uma adolescente. E depois a mulher, depois de 12 anos, como é que está o psicológico dessa mulher? Como é que está o psicológico de alguém que foi desprezado toda a sua vida? Ou maior parte da sua vida. Imagina você como é que está o emocional de alguém que deveria ser abraçado, mas é jogado para longe. Alguém que não pode conversar com os irmãos, alguém que não pode ouvir um conselho da mãe, alguém que não pode ter um abraço do pai, alguém que não pode nem sequer tocar alguém. E o sentimento que antes, na sua adolescência e infância, era um sentimento de sonhar, era um sentimento de esperança, agora é um sentimento de que é melhor morrer. É um sentimento deprimido, depressivo, de que só o que resta é a morte. Só que ela ouve falar de alguém. Ela ouve falar de alguém que pode mudar essa situação. E esse alguém, eu quero falar desse alguém para você. Se você está passando por algo já demorado ou que aconteceu agora, não importa. O seu momento não é um momento favorável e a situação diz para você que a culpa é sua. E ainda que seja, existe alguém que pode tirar essa culpa de você. Existe alguém que pode trocar com você a culpa pelo perdão. Alguém que pode trocar com você esse momento, porque o que ele fez por mim e por você foi consumado na cruz do Calvário. Ah, Marcos, mas o que você está falando é utopia. O mundo é ruim, o mundo é complicado, o mundo realmente é complicado. Mas Jesus é bom e Ele é fácil. Ele fala para mim e para você nesse dia: tomai sobre ti, tomai sobre vós o meu jugo, levai sobre si o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é Pai. Não existe pai que vendo o sofrimento do filho vai se alegrar com o sofrimento do filho, que podendo aliviar a sua dor, o seu fardo, o seu peso, não o faria. Ele é pai e como um bom pai, ele diz com você, ele diz para você: leva sobre mim, leva sobre si o meu jugo, o meu fardo, e lança sobre mim tudo que te aflige, tudo que tira a tua paz, tudo que te coloca para baixo, lança sobre mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma canção que fala assim: Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Você pode dizer para ele tudo o que você sente. Imagina aquela mulher querendo conversar com a mãe: mãe, eu sinto isso. Mas ela não podia. Imagina ela querendo falar para o pai, deitar no colo do pai e falar: pai, eu estou passando por isso e eu não sei por que me sobreveio tal situação. Talvez você se sinta assim. Talvez você esteja passando por isso. Talvez nessas palavras você tenha se encontrado nessas palavras. Talvez Deus tenha te mostrado que mesmo nessa situação, Ele quer te dizer agora e está te dizendo agora: você pode vencer isso. Lança sobre mim. E Jesus, e aquela mulher ouve falar de Jesus, e depois de ouvir falar de Jesus, ela num momento, num rompante de revolta e de fé, talvez aquele fosse o seu último ato nessa terra,
talvez antes de cometer suicídio, quem sabe. Ela ouve falar de alguém que pode mudar a sua história. Ela ouve falar de alguém que tem mudado todas as histórias por onde ele passa. Ela ouve falar de alguém que por onde passa tem promovido libertação, tem promovido cura, tem promovido bênçãos, tem promovido salvação e perdão. A verdade é sempre a verdade. A mentira repetida muitas vezes até parece verdade. E às vezes a gente acredita nela. Só que a verdade sempre será a verdade. Jesus passa e aquela mulher com medo, porque pensa você o que ela pensava na época. Se eu fico, eu vou sangrar até morrer. Se eu vou e alguém me pega, provavelmente eu vou morrer. Mas é melhor morrer tentando do que me prostrar e morrer com certeza da morte. É melhor tentar. E ela vai se arrastando, ela vai por baixo. Talvez a multidão tenha passado e ela ficou para trás porque ela estava muito fraca, seus cabelos caindo, suas unhas fracas, os seus dentes fracos, totalmente debilitada, porque conforme ela vai sangrando, ela vai perdendo o ferro do seu corpo, uma anemia muito forte, beirando a leucemia, beirando a anemia plástica. Ela encontra, num momento de esperança, ela encontra em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Os homens diriam: quem me tocou? Para julgar. Os homens diriam que me tocou para que, através daquela revelação de quem tocou, e sabendo a situação daquela mulher, fazer dela mais uma vez objeto de desprezo, de escárnio e de deboche. E quem sabe, instrumento de morte. Só que Jesus, ele não pergunta quem me tocou por isso. Ele fala: quem me tocou, porque de mim são virtude. Quando você toca em Jesus, ele não quer te acusar, ele não quer te matar. Ele diz que os pecados dela são perdoados, para ela ir em paz. Quando Jesus pergunta para você: você me tocou? Ele quer que você se apresente. Que quando você se apresenta, ele não só cura o teu físico, mas ele cura o teu emocional. Ele cura o teu psicológico. Ele cura a visão que você tem de você mesmo. Filho, filha, seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Fica com essa palavra. Estou me afogando.